Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Psicativo, seu canal Psicologia na Web. Eu sou o Roberto Comon e hoje vamos continuar aí sobre o controle aversivo. Na última aula vimos o reforço negativo e hoje vamos ver a temida punição, tá ok? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu psicojoinha, sugestões e críticas abaixo e vamos então construir aí um estudo, né, da análise do comportamento. Belezinha? Seja muito bem-vindo ao canal, muito obrigado por você que se inscreveu e vamos nessa. Olha só, quando nós estudamos análise do comportamento e nos damos conta de alguns termos, esses termos já carregam consigo algumas características que são estranhas a um vocabulário da análise do comportamento. Um desses termos é a punição. Por que a punição é tão estranha nesse sentido? Veja só, quando a gente pensa em punição, a gente já imagina uma situação, digamos, de conflito, de briga, de bater em alguém, de punir no sentido de machucar, de trazer algo ruim. Já a punição, no estrito dever da análise do comportamento, ela vai ter uma construção bem diferente. Olha só, a punição ela é um tipo de consequência que torna o comportamento, menos provável. Nós estudamos o reforço negativo e vimos que o reforço negativo, estranhamente, pelo vocábulo comum, pareceria que seria algo ruim e que diminuiria, obviamente, a emissão daquele comportamento. Muito pelo contrário. O reforço negativo, ele está dentro dessa cláusula de controle aversivo, porém ele aumenta a frequência do comportamento, principalmente caracterizado ali pelo comportamento de fuga e de esquiva, tá? Que nós aprendemos ali com o filme do Forrest. Pois bem, tendo em mente isso, nós temos que compreender que a punição, ela é o quê? Uma consequência que torna o comportamento menos provável. Memorize isso. Punição é um tipo de consequência que torna o comportamento menos provável. Tanto a punição negativa quanto a punição positiva, elas diminuem a probabilidade do comportamento ocorrer no futuro. Não independe, então, dessa maneira, que a punição negativa ou punição positiva, elas aumentem a emissão do comportamento. Pelo contrário, tanto a punição negativa quanto a punição positiva, ambas irão diminuir a probabilidade do comportamento ocorrer no futuro. Mais uma coisa muito crítica dentro do estudo da punição. Toda análise, gente, que nós fizermos, seja ela da punição, seja ela do reforço, ela deve ser feita dentro de um construto do que a gente chama de análise funcional. Então, toda análise ela deve ser feita de maneira funcional. Então, não existe uma consequência essencialmente punitiva ou essencialmente reforçativa, não existe esse termo. Essencialmente de reforço que reforce o comportamento. Como nós estamos falando de comportamento operante, e você já sabe aí do outro lado, que comportamento operante é aquele comportamento que ele é modificado pelas consequências, ele gera consequências, essas consequências o modificam e a resposta também modifica essa consequência. Tá certo? Então, a análise ela deve ser feita de maneira o quê? Funcional. Ela deve ser observada e na observação como um todo, aí sim nós traremos isso para dentro de um construto de punição ou de reforçamento, tá? Então, por exemplo, uma música de Bruno e Marrone pode diminuir a minha resposta, a emissão da minha resposta, de ir até determinado local. Fui a primeira vez e lá havia a música de Bruno e Marrone. Eu não gosto de Bruno e Marrone. Então, isso seria uma punição. E lá para frente, nós aprenderemos se isso é ou não uma punição positiva ou negativa. É uma punição porque ela diminui a probabilidade
de eu comparecer naquele estabelecimento novamente, já que, por sua vez, eu não gosto, não tenho, enfim, não tenho nenhum vínculo com o Bruno Marrone, não gosto do Bruno Marrone, e aquilo é uma punição porque diminui a minha emissão de respostas. Perceba que em momento algum alguém me bateu, alguém me xingou, ou outro tipo de punição, entre aspas, muitas aspas, do senso comum, que seria essa percepção de bater e, enfim, né, de punir, como muitas pessoas utilizam quando se fala de punição daquele filme Laranja Mecânica, né, baseado naquele belíssimo livro, tá? Então, sempre que nós formos observar algo, nós temos que fazer uma análise funcional dos termos, para compreender se aquilo é ou não punição, e lá para frente aprenderemos se isso é punição positiva ou negativa, tá certo? Então, pega o papel, pega a caneta, não fica triste, vamos lá, mais para frente. Olha só, como eu havia falado, gente, nós temos os tipos de punição. Assim como no reforço, assim como no reforço, gente, eu tenho, eita Jesus, que letra bonita. Assim como no reforço, eu tenho o reforço positivo e o reforço negativo, na punição eu terei da mesma maneira. Teria a punição positiva e teria a punição negativa, tá certo? Então nós vamos ter dois tipos de punição. Mas, Roberto, como é que eu vou entender, como é que eu vou saber se essa punição ela é positiva, ela é negativa? Que tipo de punição eu estou falando? Veja bem, meu pequeno padawan. Positiva, ela diminui a probabilidade da emissão da resposta por adicionar um estímulo aversivo ao ambiente. Lembra lá no reforço negativo? Eu não sei se foi no reforço negativo que eu falei para vocês, que a análise do comportamento ela é uma ciência que se propõe a estar ali no rol das ciências naturais. E como ciências naturais, a forma com que nós explicamos aquele determinado objeto, que no nosso caso é o comportamento, ele deve ser feita da maneira mais clara possível. E para isso, a análise do comportamento se utiliza de um cunho matemático. Olha só, positiva é adição e negativa é subtração, tá? Então, a positiva, ó, eu adiciono, tá vendo? Um estímulo aversivo ao ambiente. E na negativa, eu diminuo a probabilidade da emissão da resposta por retirar um estímulo apetitivo, tá? Que alguns teóricos utilizam esse termo, ou retirar um reforçador, tá? Para isso ficar mais claro, eu vou trazer aqui dois vídeos, e esses dois vídeos vão poder caracterizar de uma maneira bem didática o que é o reforço positivo, o que é a punição positiva e o que é a punição negativa, tá bom? Então, preste atenção no vídeo, que aí eu vou conseguir explicar de uma maneira mais clara, tá? Então, até daqui a pouquinho. Bom, meu amigo, minha amiga, agora vamos aqui a um exemplo clássico de estimulação aversiva, né? Uma punição, tá? Esse vídeo circulou na internet, nós vamos perceber aí o repórter, quando ele vai tocar nas uvas, ele vai receber uma descarga elétrica. Descarga elétrica caracteriza-se como punição positiva, já que isso diminui a eminência, provavelmente, dele tocar em uvas nesse tipo de monstruário, tá? Então fiquemos aí com a indiferença da repórter. Do Paulo Roberto Falcão, até já. Certo, minha amiga, agora nós veremos aqui um exemplo da punição negativa, né? Um exemplo clássico que o próprio autor traz é do assalto, né? Onde a polícia prende o assaltante e aí retira esse estímulo reforçador, que seria para o assaltante a consequência de almejar ali o fruto do seu assalto, né? Parece até engraçado, né? Fruto do assalto, mas aí nós vemos, tá vendo? Nesse momento, o assaltante toma a moto do rapaz e leva as chaves e tudo mais e vai montar na moto para se deslocar com o fruto do seu assalto. E aí, de repente, o policial vai e reage
e pune, retirando o estímulo reforçador desse assaltante. Claro que aqui é apenas uma relação didática, tá? É muito mais para vocês compreenderem aí o que seria uma punição negativa, que é a retirada de um estímulo reforçador. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a aula, agora que você já entendeu. Pois bem, meus amigos, continuando então com a caracterização da punição, nós vimos lá no vídeo tanto a punição positiva quanto a punição negativa. Nós vamos agora compreender aqui o que acontece quando nós suspendemos a contingência punitiva, né? Nós chamamos de recuperação da resposta. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico, que está também no livro lá de Moreira e Medeiros, certo? O que acontece? Ó? Nós temos aqui um gráfico de resposta à pressão à barra acumulada. O rato, então, nosso sujeito experimental, está aqui, e você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui é o que, gente? É o nível de base, né? São os comportamentos que o sujeito já tem antes de ser reforçado e mantém a frequência ali no seu nível normal, tá? Então, dentro dessas respostas que o sujeito emite, nós selecionamos uma e reforçamos. Olha o que acontece. Ele vai subindo, subindo, subindo e depois vai descendo, descendo. Aqui é o que nós chamamos de processo de extinção. Ó. O que é extinção? É você retirar o reforço e ele vai gradativamente retornando até o seu nível de base. Já aqui, ó, olha o que acontece. Nós temos a linha de base e nós aplicamos a punição e ele vai gradativamente o quê? Descendo, ó. Descendo, descendo a emissão das respostas. E quando nós cessamos a resposta, cessamos a punição, ele reinicia esse processo até o seu nível de base, tá bom? Então, o que ele diz, ó, quando a quebra da contingência, a frequência do comportamento retorna a seu nível operante, que é o nível de base ou linha de base, que alguns teóricos utilizam, tá? Então, a recuperação da resposta é isso. Você tinha uma linha de base, puniu, ele desceu, por isso punição, né? Não importa se positiva ou negativa, ele sempre vai diminuir a frequência da resposta. Nunca mais esqueça isso, nunca mais erre. Punição sempre positiva ou sempre negativa, independentemente do que seja, ela sempre irá diminuir a frequência de resposta. Beleza? Então, entendido isso, que quando nós suspendemos a contingência punitiva, tá? Há a recuperação da resposta. Vamos mais para frente, ó. Uma grande dúvida e uma grande discussão por parte dos estudantes é o seguinte: a punição diminui o responder e sua probabilidade. Isso é verdade, tá? Ele diminui o responder, isso já sabemos, sua probabilidade também. Mas a extinção, ela também diminui a probabilidade de emissão, né? Nós temos lá o gráfico, vamos voltar aqui para o gráfico. Olha o que acontece. Nós temos aqui o gráfico, estamos reforçando. Quando paramos de reforçar, ó a queda aqui, ó, ele diminui. Ó. Aqui também diminui. Tá vendo? Vou responder. Lembrando que esses pontinhos aqui, ó, é a resposta de pressão à barra do rato. Então, eu puno e ele diminui. Eu extingo o reforçamento, ele também diminui. Ora, qual a diferença entre extinção e punição? É o que você vai aprender agora. A punição é a supressão da resposta de maneira rápida. Olha que bacana. Ó. Vamos voltar de novo aqui. Perceba que eu estou no ponto aqui da linha de base. Assim que eu aplico a punição, ele desce rapidamente. Ó. Já aqui nesse gráfico, ele desce o reforço, mas ó como ele desce bem lentamente em relação aqui. Eu vou apagar para ficar mais claro. Eu acabei riscando tudo aqui. Deixa eu apagar para ficar mais claro. Ó. Vem cá comigo. Presta atenção. O que acontece? Ó? No reforço, eu estou reforçando aqui
eu aumento a resposta. Assim que eu deixo de reforçar, a partir desse ponto aqui, eu começo a decrescer a minha resposta. Olha, perceba como essa curva aqui é bem menos acentuada do que essa. Ó. Nossa, risquei de novo ali. É porque eu tô com o mouse, é horrível usar o mouse. Perceba aqui, ó, como essa curva, perdão, como esse declive do gráfico é bem mais acentuado. E aqui não, aqui é mais gradativo, tá vendo? Então nós dizemos o seguinte, que na punição a supressão da resposta é rápida e na extinção a diminuição do responder é gradual, ou seja, ela é lenta. Na punição, nós não retiramos a consequência reforçadora do ambiente, apenas adicionamos um estímulo aversivo. Como é que é isso? Mais um gráfico à frente, você entenderá esse conceito, tá? E na extinção, eu retiro o reforçador, apenas isso. A punição não. Independentemente do estímulo reforçador estar lá, eu retiro, eu adiciono, um estímulo aversivo, tá? Na extinção não, na extinção eu retiro o reforçador. Então o rato está pressionando a barra, qual é o reforçador dele? Água ou pelota de comida, a depender ali da caixa de Skinner. Ele pressiona a barra e ele vai, consequencialmente, a partir da resposta contingencial dele, adquirir água ou comida. Quando ele pressiona a barra e eu retiro o reforçador, que é água ou comida, ele está em processo de extinção. Se ele pressionasse a barra e recebesse um choque elétrico e mesmo assim a comida ou a água estivesse presente, isso seria o que, gente? Punição, tá? Porque independentemente do estímulo reforçador estar no ambiente, eu adiciono um estímulo aversivo, tá certo? Essa é a diferença básica entre punição e extinção. Veja só aqui como é simples, ó. O próprio livro de Moreira e Medeiros, ele traz a seguinte característica, ó. Nós temos o reforço, uma resposta e uma consequência reforçadora, que ele usa o termo aqui SR, um estímulo reforçador, onde na extinção nós quebramos, ó, olha que bacana, nós quebramos essa contingência, ou seja, o rato emite a resposta, vamos usar aqui o rato que fica bem mais claro. O rato emite a resposta de pressão à barra, mas mesmo ele pressionando a barra, ele não adquire o reforçador. Então nós estamos falando de extinção, porque nós retiramos esse filhotinho aqui, que é o reforçador, é SR. Já na punição, olha que legal, é uma junção. Ó. A punição nós temos a resposta, nós não quebramos a contingência, percebe aqui que a seta está íntegra, não está com traço. Na punição nós temos a resposta, nós não quebramos a contingência e o estímulo reforçador continua aqui, tá vendo? Continua, mas ele é adicionado que um estímulo aversivo, que é esse SP, tá? Um estímulo que ele chama aqui de estímulo punidor, que seria a apresentação do choque, no caso do ratinho lá que nós estamos dando o exemplo. Olha como é simples, tá? Então, recapitulando para você que não entendeu direito. Na extinção, nós quebramos a contingência. Então, o organismo emite a resposta e ele não adquire o seu reforçador. Captou aí? Isso é extinção. Já na punição, meu pequeno padawan, eu emito a resposta, adquiro o reforçador, mas o infeliz me dá um choque. No caso da caixa de Skinner, apresentando o estímulo punidor. Então eles convivem aqui, ó, eles convivem entre si ainda com o estímulo reforçador. Na punição eu não quebro a contingência, eu só adiciono um estímulo aversivo. Tá certo? Ficou bem claro aí a distinção entre extinção e punição? Então não dorme não, fica comigo e vamos continuar. Lembra lá que nós conversamos dentro ainda, se eu não me engano, no segundo capítulo, quando estávamos falando sobre condicionamento pavloviano, eu não me recordo bem, que a suspensão dos reforçadores, não é condicionamento pavloviano, é condicionamento operante. Os reforçadores,
quando suspensos, eles fazem com que os organismos tenham respostas emocionais, né? Então, nós temos aí efeitos colaterais tanto do reforço quanto do controle aversivo, que também engloba aí o reforço negativo, tá certo? Lembra lá, por exemplo, que no reforço positivo, eu vou usar um reforço, RFP, no reforço positivo, quando nós retirávamos o reforço positivo, o que acontecia? Normalmente é uma resposta emocional. No caso do rato, a caixinha de Skinner, se você já trabalhou com caixinha de Skinner, com rato de verdade, né? Que as faculdades agora estão com ratos virtuais, mas enfim, isso é uma crítica à parte. Se você trabalhou então com o rato de verdade, você vai perceber que assim que você suspende o reforçador positivo, ou seja, bota em extinção, você percebe uma resposta emocional por parte do organismo. Ele morde a barra, ele faz xixi na barra, ele pula diversas vezes na caixinha dele, ou seja, são respostas emocionais, né? E isso é perceptível também para sujeitos tanto infra-humanos, no caso de rato, pombo, até abelha já houveram estudos aí recentes, né, da polinização controlada por controle operante nas abelhas, que assim que você suspende o reforçador, o que acontece? O rato morde a barra, faz isso e aquilo, e o ser humano também. Quando você para de reforçar, por exemplo, se você tem um comportamento de carinho com a sua namorada e você suspende esse comportamento operante, para de, por exemplo, sei lá, fazer carinho na sua namorada e não dá atenção a ela, sendo atenção um comportamento operante, ela vai parar de ser o comportamento dela não será mais reforçado e ela terá respostas emocionais. Ela não vai querer falar mais com você, vai ficar mais agressiva, você não vai entender nada, vai perguntar por que ela está agressiva, e no final das contas, se você fizesse uma análise funcional, tudo estaria resolvido. Não é verdade? Então, olha só, alguns efeitos colaterais do controle aversivo, nós temos aqui, como a eliciação de respostas emocionais, no exemplo aqui, a menininha bem triste, né? Então, assim que você utiliza do controle aversivo, você pode ter eliciação de respostas emocionais. Lembre-se que a eliciação é de comportamento inato. Lembra lá do exemplo de Watson, do pequeno Albert? Muito bem, né? Nós aprendemos emoções através do condicionamento operante, tá certo? Nós também temos, com a utilização do controle aversivo, a supressão de outros comportamentos além do punido. Por exemplo, uma criança está numa festa, se eu não me engano até esse exemplo que ele dá no livro. Uma criança está na festa, brincando para lá e para cá, e aí de repente ela estoura um balão e derruba o bolo do aniversariante. O que acontece? A mãe vai lá e dá um tapa. Esse tapa que ela deu, nós poderíamos entender como uma punição positiva, porque foi apresentado à criança, não existia o tapa e ela adicionou o tapa no ambiente. Então seria uma punição positiva. Como consequência da utilização do controle aversivo, lembre-se que o controle aversivo, através da punição positiva, não é somente bater, isso aqui foi só um exemplo, pode ser gritar, pode ser tudo que for aversivo para o indivíduo, por isso que nós devemos fazer análise funcional das coisas, não é uma caixinha pronta, não é uma receita de bolo, tá ok? Então o que acontece? Ao apresentar o controle aversivo, ao utilizar-se do controle aversivo, eu posso suspender outros comportamentos além do punido. Então a criança pararia de falar com os colegas, pararia de brincar, não quer mais falar com os pais, faria birra, ficaria introspecto, entre outras respostas que, além do comportamento punido, serão diminuídas. Tá certo? Vamos mais à frente, olha só. A emissão de respostas incompatíveis ao comportamento punido. A definição é a seguinte, ó. Os organismos emitem comportamentos mantidos por contingências de reforçamento negativo. Olha só, as respostas controladoras você pode compreender como respostas
que o próprio organismo emite para evitar o contato com os estímulos aversivos, que nada mais é que o reforçamento negativo. Vamos ao exemplo clássico. O sujeito está bebendo há mais ou menos 7 horas. Ele bebe muito, esse sujeito. Esse sujeito vai para a festa, bebe, bebe, bebe e terminou o relacionamento recentemente. Terminou esse relacionamento e aí pega o telefone e liga para sua amada e diz: eu te amo, eu sou louco por você, eu preciso de você de todas as maneiras. Momento romântico no Psiquiativa. Eu preciso de você por todas as maneiras. E aí quem atende é o namorado atual dela. E aí ele fica altamente consternado. Além da bebedeira, ele fica muito triste, muito tocado. E isso é um estímulo aversivo para ele. Então, ele vai emitir, a partir daquela experiência, respostas controladoras para que não tenha contato com aquele estímulo aversivo. O que o cara faz? Pega o celular, tira a bateria, dá para o amigo, ou não vai de celular, enche a cara de cachaça, mas não vai de celular. Ou seja, ele começa a emitir respostas que são incompatíveis ao comportamento punido. Gente, qual foi o comportamento punido dele? Foi ele ligar, não foi? Então o que é que ele vai fazer? Vai pegar o telefone e vai jogar fora. Claro que não vai jogar fora, no lixo, né? Óbvio. Vai guardar o telefone, vai dar um colega, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, essa é a terceira característica dos efeitos colaterais do controle aversivo. Belezinha? Vamos continuar. Não dorme, fica aí comigo firme que a aula já está quase acabando. O famoso contracontrole. O contracontrole é algo observado praticamente todos os dias, principalmente por quem mora em São Paulo, que tem 3 ou 8 radares a cada metro cúbico daquela cidade. Metro quadrado. Eu já estou falando no volume já. Metro quadrado, tá? Qual é a definição? Emite uma resposta que impede que o agente controlador mantenha o controle. Muito fácil. Vamos lá. Ó. O exemplo clássico dos radares. Eu estou numa via que a velocidade máxima permitida é 50 km por hora. Aí eu venho a 80 km por hora. Ao avistar o radar, o que eu faço? Eu emito um comportamento reforçado negativamente pela resposta de fuga, né? Quando eu chego ali, eu piso no freio até 50 km por hora. Passei dali, eu continuo emitindo um comportamento de andar acima da velocidade. Então, nada adiantou. Eu realizei apenas um contracontrole. Outro contracontrole muito, muito bacana do aspecto clínico da coisa é a mentira. Qual é o aspecto da mentira? A mentira, ela é mantida por reforçamento negativo, né? A fim de retirar o estímulo aversivo. Então, um adolescente que chega em casa e a mãe pergunta: filho, o que você estava fazendo na rua? Ah, mãe, eu fui conversar com os colegas sobre um trabalho de escola. Mas, na verdade, ele estava na praça tomando um vinho de péssima qualidade, por exemplo, ou estava na praça usando droga, ou estava na praça namorando, estava fazendo outra coisa. Enfim, ele mentiu. Esse contracontrole é um comportamento que os sujeitos utilizam, é um comportamento que os sujeitos emitem a fim de impedir que o agente controlador mantenha o controle. Como é que a mãe vai controlar as contingências de reforçamento daquele indivíduo? Olha que coisa bonita. Chega a me arrepiar. As contingências de reforçamento daquele indivíduo se ele utiliza o contracontrole, né? Se ele emite respostas contracontroladoras, né? Controladoras, na verdade. Tá? Então, essa é mais um efeito colateral. Esse é mais um efeito colateral do controle aversivo. Tá certo? Gente, nós estudamos aqui e vimos que o controle aversivo ele tem uma série de efeitos colaterais, né? Nós vimos aqui ao menos 4 efeitos colaterais. Mas por que nós punimos tanto, né? Nós temos uma sociedade em que se pune muito o comportamento. Comportamento de diversas maneiras é punido, tá bom?
Olha só por que nós punimos tanto. Aqui nós temos 3 características que nos faz utilizar tanto da punição. E que o Skinner criticou tanto a punição do ponto de vista da utilização recorrente dele. É a mesma coisa do tipo de reforçador arbitrário, né? Que é aquele que eu modifico e que a resposta não depende diretamente. O reforço arbitrário, eu modifico o ambiente para obter uma consequência reforçadora, por isso reforço arbitrário. Só que se nós vivermos em sociedade onde só nós aplicamos reforçamento arbitrário, modificamos tudo, fazemos tudo isso, o reforçamento natural ele não está sendo tão utilizado. Então, se eu leio um livro, é apenas para passar na prova. Se eu estudo para uma prova, é apenas para passar na prova. Se eu, outro exemplo, trabalho só para conseguir dinheiro, eu não tenho reforçadores naturais, que são reforçadores utilizados pelo aspecto social da coisa, cultural, né? Então, pelo prazer de ler, pelo prazer de exercer determinadas atividades. Então, Skinner ele vai ser muito contundente nessas questões, tá? Então, o que acontece? Nós utilizamos muito a punição porque elas têm consequências imediatas. Ela funciona independentemente da privação. Eu pretendo aqui colocar também uma aula sobre operações estabelecedoras. Operações estabelecedoras eram conhecidas antigamente como estados motivacionais e foram modificadas atualmente, estão sobre o termo de operação estabelecedora, que pode ser entendida como motivação, tá certo? Então, não depende, por exemplo, de privação. Independentemente de você estar privado de algo, a punição vai ter o seu caráter efetivo. Ele vai funcionar independentemente de você ter ou não, ou você estar ou não, privado de alguma coisa, tá certo? Facilidade no arranjo das contingências. É basicamente o que eu acabei de falar. Para nós utilizarmos o reforço arbitrário, nós precisamos arranjar contingências, organizar as contingências para que o indivíduo emita determinada resposta, e aí nós vamos modificando as contingências até, através de eliciações sucessivas, modelar aquele comportamento. Já a punição não, galera. A punição, eu basto apenas, entre aspas, apresentar a punição, que ele já diminui a emissão da minha resposta, né? Uma frase bem bacana que eu achei, da Marli Andrade, que é psicanalista e psicopedagoga, ela diz o seguinte, ó: com punição, a criança não aprende que não pode mentir. Ela aprende a ser melhor na mentira para não ser punida. Que é o que nós vimos lá, né? É uma forma de contra-controle. Ela apenas aperfeiçoa uma maneira de controlar o comportamento. Isso não é nada vantajoso, isso não é nada saudável do ponto de vista do aspecto amplo que o ser humano se encontra. Tá certo? Então, entendido isso, nós vamos então apresentar algumas alternativas ao controle aversivo, já que nós percebemos que existem tantos efeitos colaterais que ele não é um controle efetivo do comportamento humano, do ponto de vista da saúde e tudo mais. Pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Agora, nós temos que conhecer também esse comportamento que as pessoas emitem, como contra-controle, fuga, esquiva e muitos outros, tá? Como alternativa, nós podemos utilizar o nosso lindíssimo reforço positivo, né? Ao invés de eu estar punindo um comportamento, o que eu posso fazer? Eu posso reforçar positivamente outros comportamentos. Lembrando que reforço positivo não é algo bom. Reforço positivo é que aumenta a frequência na presença de alguma coisa que ali não estava. Por isso, reforço positivo. Eu vou sempre repetir isso, que é para vocês não esquecerem e aprenderem de uma vez por todas como é bonito o reforço positivo. Então, reforço positivo, o que acontece? Quando eu reforço um comportamento,
a frequência dos outros diminui. Então, se eu quero diminuir determinado comportamento que não é adaptativo, que não é funcionalmente, digamos, útil para aquele sujeito, ou que está trazendo algum tipo de patologia, eu utilizo do reforço positivo para que eu diminua o outro, né? Então, também troquemos a punição pela extinção. Ao invés de eu punir ter aqueles efeitos colaterais, eu pego a extinção e utilizo da extinção para fazer com que esse comportamento retorne ao menor nível possível, tá bom? Posso utilizar também o reforçamento diferencial. O que é reforçamento diferencial? É selecionar determinadas classes e reforçar aquelas classes a fim de torná-las mais, a fim de aumentar a frequência de resposta daquelas respostas, né, daqueles comportamentos. Aumento da densidade de reforços para outras alternativas, né? Foi o que eu acabei de falar aqui. Então nós temos diversos caminhos a trilhar além do controle aversivo. Beleza? Tudo tranquilo até aí, meu pequeno, minha pequena Padawan? Que a força esteja com vocês. Mas antes disso, vamos fazer agora um resumo ninja. Olha só. Para compreendermos a diferença entre punição positiva e negativa e reforço negativo e positivo, nós temos que fazer alguns questionamentos. Olha só. A primeira pergunta é: aumenta a emissão da resposta? Vamos supor que sim, aumenta a emissão da resposta. Se aumenta a emissão da resposta, ela não diminui a emissão da resposta, né? Retira algum estímulo aversivo? Vamos supor que não, não retira algum estímulo aversivo. Adiciona algum estímulo aversivo? Também não. Adiciona estímulo reforçador? Sim, adiciona estímulo reforçador. O que nós estamos falando? Que aumenta a emissão da resposta. O que aumenta já é reforço. Diminui a emissão da resposta? Não, não diminui porque aumenta. Retira algum estímulo aversivo? Também não. Adiciona estímulo aversivo? Também não. Adiciona estímulo reforçador? Adiciona. Então, o que aumenta e adiciona estímulo reforçador? É o reforço positivo. Beleza? Primeiro item concluído. Vamos então completar a nossa tabela para continuarmos aqui no processo. Então já marcamos o reforço positivo, já sabemos que é reforço positivo. Pois bem, vamos a outra suposição. Aumenta a emissão da resposta? Sim. Diminui a emissão da resposta? Óbvio que não, né? Se aumenta, não diminui. Retira algum estímulo aversivo? Sim, retira. Adiciona estímulo aversivo? Não, não adiciona. Adiciona estímulo reforçador? Não, porque retirou um aversivo. O que aumenta a emissão da resposta e retira o estímulo aversivo? É um reforçador negativo. Exatamente. Tá? Então isso aqui são perguntas que vocês têm que se fazer no momento de uma avaliação ou no momento que estiver ali com o paciente. Tá? Não para o paciente, tá? Tem que ser uma escuta clínica. Olha só, vamos a outro. Aumenta a emissão da resposta? Não. Se não aumenta a emissão da resposta, diminui. Sim. Se diminui, estou falando de punição. Ótimo. Agora a gente tem que saber se é positiva ou negativa. Como é que eu vou fazer isso? Ele retira algum estímulo aversivo? Não. Ele adiciona algum estímulo aversivo? Adiciona. Se adiciona, ele adiciona estímulo aversivo. Adiciona estímulo reforçador? Não. Não adiciona estímulo reforçador. Então, o que é que diminui a emissão de respostas ao adicionar um estímulo aversivo? O que é? É uma punição negativa, não. Uma punição positiva, porque ele adicionou um estímulo aversivo. Tá certo? Isso aqui vai ser jogo rápido para ficar algo bem sucinto, que a aula já deve estar enorme. Certo? E o outro que sobrou é o quê? Aumenta a emissão? Não. Diminui a emissão? Sim. Retira algum estímulo? Não. Adiciona algum estímulo? Não. Adiciona estímulo reforçador? Também não. O que faltou aqui, galerinha? Faltou mais uma parte dessa tabela aqui que eu não coloquei.
Mas qual seria essa parte? Ela diminui a emissão das respostas com o quê? Com uma retirada de um estímulo reforçador. Ou seja, eu não adiciono um estímulo reforçador, eu retiro. Então, é uma punição negativa. É o clássico exemplo da criança da mesada, né? Todo mês eu dou mesada, que é um estímulo reforçador positivo. E aí, quando eu quero que ela diminua a emissão de determinada resposta, o que eu falo? Olha, menino, eu vou tirar a sua mesada. Aí eu tiro a mesada dele e ele diminui a emissão de respostas. E como nós vimos, temos infinidades de respostas emocionais, de contra-controle e muito mais, tá bom? Eu espero de coração que essa aula tenha ficado o mais legal possível, que tenha sido bem objetivo, apesar de ter tido, sei lá, uns 30 minutos de aula, não sei, mas deve ter sido por aí. Espero que você tenha sido altamente reforçado positivamente com a presença da minha voz e da minha aula. Se você não é inscrito, inscreva-se. Avisa os amiguinhos, as amiguinhas para acompanharem o canal, que isso é de suma importância para mim e para vocês, para estarmos aí aprendendo juntos um pouco mais sobre esse ramo que é maravilhoso, que é a psicologia. Tá certo? Um abraço, eu sou Roberto Calmon e até a próxima.